E faço questão de ressaltar uma parábola, porque embora ela esteja dividida entre a perda da ovelha, a perda da moeda e a perda do filho, essa parábola é uma só. Se você observar o versículo de número 3, Lucas, que era um grande escritor, ele dá uma informação fundamental para fundamentar isso que estou dizendo aos irmãos. E ele lhe propôs esta parábola. Mas veja, irmãos, inicialmente eu quero destacar que haviam dois públicos participando aqui com Jesus. Repare que, inicialmente, Lucas está dizendo que chegavam a ele quem? A Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A grande questão aqui, irmãos, é que o versículo de número 2 nos dá também uma informação não menos importante. Porque o versículo de número 2 diz que os fariseus e os escribas, que era a nata religiosa da época, tanto os fariseus como os escribas, que eram os copistas da lei, eles vendo esta cena, eles então murmuravam dizendo, este homem, Jesus, recebe pecadores e ainda come com eles. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que primeiro, para os judeus, para os fariseus, para os escribas, para aquele grupo religioso, na verdade se diziam que Jesus, ou que Deus, melhor dizendo, até poderia salvar uma prostituta, mas jamais poderia salvar um publicano. Quem eram os publicanos? Na verdade, eram judeus a serviço do governo romano para fazer o recebimento dos impostos. Mas, na verdade, esses judeus achatavam, cobravam a mais os próprios judeus para benefício próprio. E, na verdade, havia um ódio muito grande desse grupo de pessoas. Então, veja, na verdade, aqui, o que o Senhor Jesus estava fazendo era efetivamente entrando na casa daqueles publicanos e pecadores, não necessariamente para uma refeição qualquer, mas para falar do reino, para falar do evangelho. Então, quando os fariseus e os escribas viam isso, murmuravam, dizendo basicamente assim: olha, nós emprestamos as nossas sinagogas para este homem. Nós oferecemos todos os sábados pela manhã a nossa sinagoga para ele ensinar, para ele discorrer, mas ele está preterindo a nossa sinagoga e entrando na casa desses homens que são à margem da sociedade, são pecadores, são publicanos. O versículo então de número 3 diz que o Senhor Jesus propôs então uma parábola. E aí o Senhor Jesus começa a discorrer e diz assim, olha, versículo de número 4, coloque seus olhos aí por gentileza. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Repare que o pastor deixa no deserto, né? Oséias de Paula diz que é no aprisco, mas na verdade a Bíblia não diz que é no aprisco. Nós crescemos, Marquinhos, ouvindo isso na igreja, cantando esse hino lindo, mas lamentavelmente é um erro, porque aprisco é uma coisa, deserto é outra, mas isso é assunto para outro dia. Versículo 5, e achando-a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e quando ele chega na sua casa, ele convoca os seus amigos e vizinhos, e diz assim, olha, eu já achei a minha ovelha perdida. Jesus inicia dizendo, olha, qual é o homem que mesmo tendo 100 ovelhas, e quando ele se dá conta de que perdeu uma, ele não deixa no deserto e retorna para buscar aquela que estava perdida. E quando ele acha, então ele faz uma grande festa, ele convoca os amigos, ele convoca a sua vizinhança e diz que ele encontrou aquela ovelha perdida. Aí Jesus faz uma pergunta para aqueles homens,
versículo de número 7. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, durante toda a mensagem. Diz assim, versículo de número 7. Digo-vos, porém, ou digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus então segue a sua narrativa e ele diz assim, olha, qual é a mulher que tendo 10 moedas, 10 dracmas, e quando ela se dá conta de que perdeu uma dracma, ela então não acende a candeia, e ela então não faz uma organização na sua casa, uma limpeza, ela varre toda a casa e busca com muito cuidado até que ela possa achar aquela moeda que ela perdeu. Porque uma dracma equivale a pelo menos um dia de serviço no Império Romano, ou do mundo romano antigo. Era muita coisa. E quando ela então acha, ela convoca as suas amigas, e ela dá uma grande festa, dizendo, olha, versículo de número 9, já achei a moeda perdida. Jesus então pela segunda vez, diz assim, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Veja, irmãos, inicialmente aqui, a nível de introdução, nós precisamos tirar aqui rapidamente uma primeira lição sobre perdas. Reparem que essas perdas serão progressivas. Primeira perda de apenas 1%. O homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, restaram 99, 1% de perda. Segunda perda, a perda da moeda, mas aí aumentou a conta. Eram 10 moedas, se perdeu uma, mas aí a conta já aumenta um pouquinho, 10% de perda. Aí Jesus segue a sua palavra, a sua fala, e ele então entra no versículo 11. E sem dúvida aqui está o ponto mais conhecido da igreja no tocante à parábola das perdas. Por que eu digo que essa parábola não é necessariamente a parábola do filho pródigo, e sim das perdas? Porque Jesus está mostrando e falando sobre perdas. Ele apresenta uma terceira perda. Ele diz, olha, havia um homem que tinha 2 filhos. E um belo dia, por cargas d'água, por um momento da vida qualquer, o filho mais novo chegou e disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence, porque eu estou indo embora. Nós conhecemos a história, nós vamos tirar algumas lições aqui, mas o versículo 12 em diante diz que aquele menino então pegou as suas coisas, foi para um lugar longe. Aquele pai inicialmente perde o seu filho. O problema é que aqui também a perda aumentou. Aquele homem tinha 2 filhos, perdeu um, ficou apenas com um filho em casa, 50% de perda. Primeira lição que precisamos tirar aqui, irmãos, se nós não estancarmos as perdas, elas serão progressivas em nossa caminhada. É preciso nos atentarmos para isso. Agora repare, irmãos, que esta parábola, mesmo dividida em 3 partes ou em 3 perdas, Jesus está falando de um só assunto. Repare também, irmãos, que quando olhamos para a ovelha perdida, nós estamos falando de um animal. A ovelha é um animal dócil, mas é um animal, não tem raciocínio. Agora deixe-me te dizer, irmãos, um animalzinho, mesmo sendo um animalzinho irracional, se você pegá-lo e colocá-lo no centro da cidade, ele sabe que ele está perdido, sim ou não? Você tira ele do conforto da sua casa e coloca ele lá no centro de Parelheiros, ele sabe que está perdido, sim ou não? Mesmo não raciocinando. A segunda apresentação que Jesus faz é de um objeto. Uma dracma, uma moeda é um objeto sabe que está perdido? Sim ou não? Não sabe. Agora repare, irmãos, que quando nós olhamos para o versículo de número 11 em diante, eu entendo que na história que Jesus vai começar a narrar acerca do filho pródigo, nós temos 2 figuras, a figura da ovelha, que é a ovelha perdida e o filho perdido. E temos a figura da dracma, da moeda, e eu entendo que é a figura do filho mais velho.
O filho mais velho estava perdido e não sabia que estava perdido. E aqui eu já preciso aplicar, ainda na conclusão da introdução, e te dizer o seguinte: eu entendo que existem essas duas figuras dentro da igreja. Existe na igreja a ovelha perdida, ele sabe que está perdido. Ele tem a consciência que se perdeu e está buscando uma solução para o seu problema. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou, ele sabe que ele vacilou com o pastor, mas ele está procurando uma forma de encontrar novamente o caminho. Mas nós temos a segunda figura na igreja, é a figura da moeda. É aquele crente ou aquele filho mais velho, que ele não sabe, mas ele está perdido. Isso fala de alguém que não tem sentimento, alguém que não tem comunhão com Deus, alguém que espiritualmente falando, ele está morto. Ele está aqui, ele tem nome de que vive, ele ainda faz algum movimento, mas ele não tem mais sentimento, ele não tem alegria da salvação, ele não tem alegria na alma, ele aponta facilmente o dedo para os outros, ele não sabe, mas ele está perdido. Temos essas duas figuras na igreja, a figura da ovelha e a figura da dracma. Mas, pois bem, vamos aqui, que o Senhor Jesus, então, abençoe a exposição da sua palavra. Te chamo a atenção para o versículo de número 12. E quero aqui chamar a atenção para o primeiro ponto dessa meditação. Veja, irmãos, aquele moço, conhecemos a história. A Bíblia diz que um belo dia, talvez no café da manhã, o filho mais novo disse ao pai: pai, eu quero o que é meu. O que ele entendia que era dele, eu quero ir embora daqui. Primeiro ponto, aquele moço, irmãos, na verdade, ele não estava preparado para romper com o pai. Aquele moço, ele não tinha capacidade para uma ruptura familiar. Aquele moço não tinha bagagem, não tinha experiência. Talvez ele tinha crescido no tamanho, mas a sua mentalidade ainda era pequena. Olha o que diz o versículo de número 12. Por gentileza, coloque seus olhos aí. Diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículos de número 13 e 14. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Ora, aquele menino, ele não estava pronto para uma ruptura com o pai. Aquele menino nunca tinha tido um problema na sua casa. Você já viu como é bom a casa do pai? Irmãos, como é gostoso a casa do pai. Às vezes eu fico vendo os moços mais novos se preparando para casar, e com aquela ansiedade de sair da casa do pai, ele não sabe o que é uma conta de luz para pagar. Ele não sabe o que é uma conta de internet para pagar. Ele não sabe o que é um imposto de renda, prestação de um carro, seguro de um carro, plano de saúde do filho. Ele não sabe o que é isso. E quando ele sai de casa, muitos não estão preparados para isso. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Segundo ponto, eu quero destacar então algumas consequências do despreparo desse moço. Eu quero chamar a sua atenção para algumas consequências da precipitação daquele rapaz. Coloque os seus olhos no versículos de número 15 e 16. Diz assim, aliás, 15 e 16. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Primeira consequência, meu irmão, ninguém me tira da cabeça que a terra que ele foi era boa. Como assim, pastor? Muito simples. Veja, ele chega para o seu pai, pede a parte da herança que lhe pertence, ele pega um punhado de dinheiro, e você acha que alguém que tem muito dinheiro no bolso, ele vai viajar para São Lourenço da Serra, ou ele vai viajar para a França, irmão? Você acha que alguém que tem muito dinheiro no bolso,
ele vai para Embu-Guaçu ou Araçatuba? Eu iria para Araçatuba, pastor José Marcos. Eu iria para a terra do boi, uma terra boa, uma terra próspera. Foi o que ele fez. Não significa que a terra era longe e por isso a terra era ruim. Essa narrativa não é verdadeira. Possivelmente a terra era boa. Ele não iria para um lugar com tanto dinheiro. A questão, irmãos, e aqui eu identifico a segunda consequência, é que lamentavelmente sem a tutela do pai, ele não soube administrar os seus recursos, como diz o versículo de número 13, a parte A. E poucos dias depois, que o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante, a parte B diz que ele desperdiçou toda a sua fazenda. Lamentavelmente, ele não tinha condições para administrar os seus recursos. Terceira consequência da ruptura com o seu pai. Sem o pai por perto, ele abriu mão de todos os seus princípios e valores. Irmãos, permita-me fazer mais uma aplicação. Todas as vezes que estamos longe do pai, todas as vezes que estamos distante da casa do pai, nós começamos aos poucos, paulatinamente, abrir mão dos nossos princípios e valores. Nós começamos a negociar os nossos princípios e valores. Por que o Senhor diz isso, pastor? Muito simples, o versículo 13, a última palavra, ou a última informação me fala que ele viveu de maneira dissoluta, ou dissolutamente. O que é isso, pastor? Ele viveu uma vida devassa. Ele acabou com a sua herança, presbítero Elci, vivendo na farra, vivendo na bagunça, consequência de estar longe da casa do pai. Quarta consequência, alguém que tinha tudo em casa. Imagine, irmão, ele era filho de fazendeiro, ele era filho do senhor da fazenda, ele tinha à disposição empregados, ele tinha à sua disposição todo o luxo que esse conceito de sociedade judaica poderia oferecer. E o que é que ele faz? Ele decide que ele é autossuficiente. Você já percebeu que tem muita gente assim? Chega um momento da vida dele que ele é autossuficiente, ele acha que ele é autossuficiente. Sou o senhor das minhas decisões. Não quero mais relacionamento com o pai, não quero mais relacionamento com o coordenador da mocidade, não quero mais relacionamento com a coordenadora do círculo da oração, não quero saber dos presbíteros da igreja, não quero saber do pastor, nem do presidente, nem do setorial, nem do da congregação. Eu posso tudo. Eu sou autossuficiente. Isso é um problema. Tem consequências gravíssimas, que eu estou te apontando dentro da palavra de Deus. O que é que aconteceu? Quarta consequência, alguém que tem tudo em casa, agora está apacentando porcos. Irmão, imagine um judeu, diácono Marcos, apacentando porcos. E além de tudo isso, a fome era tão grande, porque, irmão, a terra que aquele homem foi era boa. O problema é que ele chegou naquele lugar sem a bênção do pai. O problema é que você pode ir para o melhor emprego do mundo, se você não tiver a bênção de Deus, alguma coisa vai dar errado lá. A empresa vai entrar em concordata, o patrão não vai com a tua cara, alguma coisa vai acontecer. Você pode morar no melhor bairro da cidade. Se você for sem a bênção de Deus, você muda para o lado da casa de um perturbado. Sei lá, alguma coisa acontece. Alguém diz assim, nossa, como a igreja do vizinho é boa, até o dia que você se muda para lá. Porque se você se mudar para lá sem a bênção de Deus, a igreja do vizinho era boa, mas você foi para lá e atrapalhou o trabalho lá. Consequências. Tudo isso por romper com o pai. Terceiro ponto agora, irmãos, eu acho muito interessante, porque o Senhor, quando ele começa a apertar o cerco, irmão, rapidinho a gente começa a entrar e agora? Eu fico imaginando, irmãos, aquele rapaz, e agora? Eu peguei a parte da minha fazenda, ou a parte que era minha da fazenda,
Eu gastei absolutamente tudo. Eu era filho de fazendeiro, agora eu estou dando comida para porcos e ainda competindo com ele para comer. E agora? Mas o terceiro ponto eu acho lindo, irmãos. Eu acho extraordinário. Coloque os seus olhos, por favor, no versículo de número 17 ao versículo de número 21. E, por favor, olhe o reconhecimento da ovelha que entendeu que estava perdida. Por isso que eu digo que a figura da ovelha perdida, do começo da narrativa de Jesus, é a figura daquele filho mais novo. Ele entendeu que ele está perdido. Veja, versículos de número 17 ao 21 diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos trabalhadores, como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu destaquei 5 consequências da ruptura com o pai, não é isso? Eu quero destacar então 5 atitudes práticas de uma ovelha perdida quando reconhece que se perdeu. Meu irmão, a questão não é se perder, a questão é reconhecer que se perdeu. Porque quando alguém reconhece que está perdido e começa a procurar, meu irmão, a casa do Pai sempre está preparada para lhe receber. Aleluia. Primeira atitude daquela ovelha perdida, daquele filho mais novo. Ele fez uma autoanálise. Olha a informação que o 17, a parte A, me entregou, te entrega. E caindo em si. Ele fez uma autoanálise quando ele caiu em si. Ora, quais foram as minhas decisões? Quais foram as consequências das minhas decisões? Irmãos, permita-me abrir um parênteses aqui nesta noite de dizer: tome muito cuidado com as suas decisões. Você é fruto das suas escolhas. Todas as vezes que você tomar uma atitude inadvertidamente, toda vez que você der um passo fora da direção do Senhor, existirão consequências para serem administradas. Tome muito cuidado. Às vezes, irmãos, nós reclamamos tanto da vida. Reclamamos do marido, mas foi você que escolheu. Reclamamos da esposa, mas foi o Senhor que escolheu. Reclamamos de tantas coisas e nos esquecemos que somos frutos das nossas decisões. O Senhor Jesus, Ele perdoa, irmão, mas as consequências ficam para serem administradas. E é preciso administrá-las. Primeira atitude prática daquela ovelhinha perdida, ele fez uma autoanálise. Segundo, ele reconheceu a bondade do Pai. Versículo de número 17, parte B. Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui estou com fome. Ele começou a se comparar com os empregados do Pai. Terceira atitude prática, ele teve uma atitude firme, irmão. Uma ovelha, quando reconhece que está perdida, que ele faz uma autoanálise, que ele reconhece verdadeiramente os seus erros, se ele toma uma atitude firme, é o início da solução do problema. Qual foi a atitude firme daquele menino, daquele jovem, ou daquela ovelhinha perdida? 18, versículo 18, parte A. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui está no afirmativo. Levantar-me-ei, eu vou levantar. E eu vou ter com meu pai. Spurgeon dizia que o Espírito não fará por você aquilo que é para que você mesmo faça. O problema, irmãos, que muitas vezes estamos esperando que o Senhor Jesus venha aqui e faça o que é para eu e você fazer.
problema é que muitas vezes estamos esperando que o Espírito Santo venha fazer o que é para eu fazer. Ele decidiu: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu vou me arrepender. É a quarta atitude prática daquela ovelhinha perdida. Arrependimento genuíno, não é um arrependimento da boca para fora. Irmãos, o que é que está acontecendo hoje na igreja? Muita adesão e pouca conversão, simples assim. Muita gente que levanta a mãozinha e diz que está aceitando a Jesus, mas não se arrepende. O arrependimento precisa ser genuíno. Ele reconheceu, parte B do versículo 18, ele diz assim: eu vou dizer ao meu pai: Pai, o negócio para mim está estreito, Pai. O negócio para mim está complicado. Pequei contra o céu. Pequei perante o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele teve uma atitude de verdadeira humildade. Quinta atitude prática, ele diz assim: olha, eu vou retornar para a fazenda. Quem sabe o meu pai não me recebe pelo menos como um dos seus trabalhadores. E depois nós voltamos aqui, porque eu não quero queimar aqui etapas. Agora veja, irmãos, me chama a atenção no quarto ponto que aquele moço, ele começa então a se preparar para voltar para casa. E ao voltar para casa, ele acha que ele tinha perdido tudo. Esse era o entendimento dele. Agora deixe-me te dizer nesta noite, na casa do Pai sempre tem alguma coisa. Primeiro, quando ele chega para o pai, ele diz assim: Pai, eu quero a minha parte da fazenda. O que é que o pai fez? O pai está vivo. Já é estranho dividir herança de pai vivo, mas houve uma divisão. O pai dividiu a herança em 3. O pai dividiu 33,33 a herança. 100% dividido por 3. 33 para o caçula, 33 para o mais velho e 33 para o pai. Alguma coisa na casa do pai ainda existe. Alguma coisa ainda na casa do pai me espera. Repare, por favor, coloque seus olhos nos versículos 22 e 23. Veja como sempre na casa do pai tem alguma coisa. Versículo 22. O pai mandou trazer, quando ele chegou em casa, anel, sandália, e ainda mandou matar um bezerro cevado. Tem alguma coisa esperando ainda. Na casa do pai sempre tem alguma providência. Irmãos, o Senhor nunca nos entrega tudo. Ainda tem alguma coisinha. Agora interessante, irmãos, que longe da casa do pai não tem crescimento. Você quer crescer? Venha para a casa do pai. Fique perto do pai. O pai pode ser chato, o pai pode ser bravo, o pai pode pegar no pé, mas ele faz tudo isso porque ele te ama. Como assim, pastor, longe da casa do pai não tem crescimento? Muito simples. O texto, o Senhor Jesus diz que quando aquele filho mais novo chega em casa, o pai diz assim: traga a sua veste. Ele está há algum tempo fora de casa, mas a veste coube certinho, ele não cresceu. O pai disse assim: olha, traga o anel. Coube certinho, ele não engordou. Não tem crescimento longe da casa do pai. Não adianta ficar longe da casa do pai. Agora, o que eu acho mais interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus, quando ele inicia esta parábola falando sobre as perdas, e ele diz: olha, um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou no deserto, voltou, recuperou, voltou em casa, e o que é que ele fez? Uma festa. Segundo, uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, quando ela acendeu a luz, colocou em ordem a casa e achou a dracma perdida, o que é que ela fez? O que é que esse pai fez quando o filho voltou? Por quê? Porque a alegria no céu, quando um pecador, quando uma ovelhinha perdida, reconhece que está perdida. E quando alguém faz esse reconhecimento, o Senhor Jesus se encarrega de fazer a sua parte. Vimos então a questão da ovelha perdida. O problema, irmão,
que no 7º ponto eu quero te mostrar o entendimento equivocado da dracma. Eu quero chamar a sua atenção para o entendimento equivocado da moeda, do filho mais velho. Daquele crente na igreja que ele acha que ele é mais crente do que todo mundo. Que ele acha que ele não erra, que ele acha que ele não falha, que ele acha que ele é super crente. Irmão, eu tenho medo de super crente. Eu quero distância desse povo. Porque ai de mim, irmão, se não fosse a misericórdia de Jesus. Ai de mim. Alguém bate no peito e diz assim: nossa, todos os dias eu estou na igreja. E daí? Quem é que disse que estar na igreja resolve o problema? Quem é que disse? Se você está aqui, se eu e você estamos aqui nesta noite, não é porque somos melhores do que ninguém, é porque eu e você somos carentes, necessitados do amor, da graça, da misericórdia, dos benefícios da justificação, só por isso. Primeiro, e eu quero destacar 5 características do irmão mais velho. Primeira característica, ele sempre estava no campo. Você reparou? Está acontecendo alguma coisa muito importante na fazenda. Tem música. Tem fumaça com cheiro agradável do boi que mataram. Tem festa. Tem muita gente na sede. Tem muita gente na casa grande. E aonde é que o filho mais velho estava? No campo. Pastor, o que isso quer dizer? Muito simples. Preso demais nas contas. Preso demais na burocracia. Meu irmão, esse é o exemplo de muitos crentes que temos hoje. Ele é muito formal. Ele sabe de tudo. Tem obreiro que ele consegue falar o estatuto, decoro e salteado da Confradesp. E não estou dizendo que isso está errado. Ele é autodidático, né? Conseguiu gravar. Misericórdia, irmão. Eu olho ali, vejo 740. Abaixo aqui eu já esqueci. Ele consegue. Mas não adianta saber o que reza o estatuto de A a Z da Confradesp. Não adianta estar antenado a todas as burocracias da igreja e não ter vida, e não ter sentimento. Não adianta. Não resolve o problema. Repare, irmãos, que aquele menino era a figura legítima do que é o ativismo humano. Os adeptos do ativismo humano, eles se preocupam mais com coisas do que com pessoas. Quantos na igreja estão se preocupando mais com coisas do que com pessoas? Quantos na igreja, irmãos, estão perdidos no ativismo religioso e não sabem que estão perdidos? Tudo dele já é decorado, tudo dele é no automático. Ah, eu tenho que ir na igreja. Não, irmão, você não tem. Se você quiser, você não vem. Não é assim, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir na oração. Não, quem precisa de orar é você. Jesus não precisa de te ouvir. Irmão, eu fico em... Olha, irmão, deixa eu me contar que eu estou chegando agora, né, irmão? Eu não posso te escandalizar. Me segura aí, irmã Elaine. Toca o sino aí, qualquer coisa. Mas, irmão, você quer ver me deixar furioso? É pastor implorando para crente vir orar, irmão. Jesus não precisa me ouvir. Eu preciso ouvir Ele. Eu preciso dEle. Aí, às vezes, ó, irmão, você não vai me ver aqui morrendo, implorando para você vir orar, não. Não, você que precisa orar. É você. Eu venho porque eu preciso, irmão. Eu venho colocar o meu joelhinho no chão, porque se Jesus não tiver misericórdia da minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. Nós temos muito ativista religioso na igreja, ele entende tudo. Ele entende o que é o ensaio do ensaio, ele entende tudo, irmão. Agora ele está sem vida, ele está preso demais para olhar para pessoas, para olhar alguém afundado no pecado e sentir angústia na alma. Tem crente que não se aborrece mais com o pecado. É uma moeda, está perdido. Mas não sabe que está perdido. Segunda característica, olhe a indignação de alguém que está mais preocupado com coisas do que com pessoas. Coloque seus olhos, por favor, aí no versículo 26. 26, 27 e 28, respectivamente. E chamando um dos servos, o filho mais velho, a moedinha perdidinha, disse assim: o que é aquilo? Perguntou o que é aquilo. Perguntou o que é que estava acontecendo.
E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado. Era o melhor bezerro da fazenda, porque recebeu ele são e salvo. Isto no original quer dizer, achou com saúde. Por isso a alegria do pai. Aí no versículo de número 28, ele diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. Não brinco mais. Ele está aí, eu não entro. Tem crente assim. Tem crente assim. Se ele cantar na orquestra, eu não brinco mais. Se ela entrar no circo de oração, eu não entro mais. E daí? E qual o problema se você não entrar? Vai mudar o quê? Se você não entrar aqui, vai continuar todo mundo aí tocando. Ele era assim. Está perdidinho e não sabe. O quê? Ele voltou. Painho matou um bezerrão, o cevado. Essa bagunça toda é porque ele voltou, não entro. Ó, irmão, essa parábola não tem fim, você já reparou? Afinal de contas, esse menino entrou ou não entrou na festa? Você tem a resposta? Afinal de contas, os escribas e fariseus entrou ou não entrou para comer com os publicanos e pecadores? Não sei. A parábola não tem fim. Por que, pastor? Porque a minha história e a tua. De que lado nós estamos, irmão? Somos a ovelha perdida que reconhecemos que precisamos nos encontrar com o Pai, ou somos como aquele filho mais velho? Ele está aí, no meio aí de você, então não entra aí. Ele senta no púlpito, desse lado, eu vou para o outro. Não, irmão, aqui não. Aqui é a casa do Pai. Aqui tem pão para todo mundo, irmão. É só querer comer. O problema é que tem pessoas que têm sede, mas ele está do lado da fonte. Não, irmão, não fique com sede do lado da fonte, não. Beba água, coma pão. Você está em casa, coma pão nesta noite. Entra para a festa, abre o coração, rasga a alma de verdade. Não entro, não quero entrar. Prefere ficar com fome do que entrar. Terceira característica daquele rapaz, ele era o primogênito do pai. O primogênito na cultura familiar judaica é o administrador da fazenda, é a segunda pessoa imediata do pai. Ele deveria ser o mais responsável, mas não passava de um menininho mimado, irmão. A igreja está cheio de criança mimada, irmão. Lamentavelmente a igreja local, nos dias de hoje, e não é no Jardim dos Álamos não, é no Recanto 1, é no 2, é no 3, é no 4, é no 5, aonde você vai, tem crente mimado, tem filhinho mais velho mimado. Com ele eu não quero, pastor, vai ficar sem então. Não, pastor, se ele está num cômodo, no outro eu não participo. Não, então não dá não. Com o pai não dá, porque o céu é só um, faz como então? Você pode receber essa palavra, irmão? Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para nós, somos a igreja. Jesus, mas no primeiro dia assim é, irmão, é assim, come. Come da glória. E se prepara também. Pastor, mas o senhor falou que não era para eu me assustar. Assusta não, irmão. Fica sossegado. Quarta característica. O perdido é sempre cheio de razão. É o filho mais velho. Coloque seus olhos aí no 29, por gentileza. Abra bem o olho, irmão. E olhe o que diz o 29 aí. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Aí começou a ladainha. É sempre assim, irmão. A moeda quando está perdida, o crente quando está perdido, ele é cheio de razão. Ele nunca fez nada. É tudo os outros. Não é assim? Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir. Aí começou a jogar na cara o que o irmão fez. Porque é sempre assim, irmão, a ovelha perdida, ela gosta de lembrar pecados alheios. Já percebeu que na igreja tem gente assim? Pastor, o senhor está chegando agora, deixa eu te contar um segredo. Pastor, em 1985, aquele rapaz ali,
aquele ali, não vou nem falar qual é. Aquele rapaz ali, pastor. Eu lembro, pastor, foi no dia 12 de dezembro de 1985, era um dia chuvoso. E olha, pastor, era festa, e nossa, e ele ficou, que isso, irmão? Esquece, isso aí já passou. Já passou. Pastor, o senhor não sabe, eu vou contar aqui um pecado. O Alexandre, um dia, ele comeu um doce de Cosme e Damião sem consagrar, pastor. Pastor, o senhor tem certeza que o senhor vai gostar dele ainda? Irmão, esquece isso aí, irmão, já passou. O filho perdido, a ovelha, a moedinha perdida é sempre cheia de razão. Eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e o senhor nunca me deu nem um cabritinho. Olha, o dengo, que coisa linda, irmão. Nunca me deu um cabrito. Nossa, eu queria tanto um cabritinho. Eu queria fazer uma festinha pequena com os meus amigos. Aí, ele mostra que ele não queria reconhecer o caçula como seu irmão, é o 30. Irmãos, você precisa ler esse texto com vida. Olha o que diz o 30. Vindo, porém, e parece que eu fico vendo o dedão dele assim, indicador. Ó. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda. E aí ele começa a lembrar os passados do rapaz. Ele não vivia absolutamente como as meretrizes. Mas mataste-lhe o bezerro cevado, o mais pesado da fazenda. A questão, meu irmão, e eu parto para o encerramento. A questão é que chega uma hora que efetivamente o filho perdido, que não sabe que está perdido, mas está perdido. A moeda, o objeto, sem vida, sem sentimento, sem alegria da salvação, sem alegria na alma. Ele escuta do pai que ele está perdido. Mas a parábola não tem fim. Ele entrou ou não entrou? Não sei. É a minha história. Eu não sei, irmão, quem é você. Eu não sei quem sou, eu não sei quem é você nessa história. Eu sei que eu quero ser ovelha perdida. Porque todos os dias eu reconheço para o Senhor Jesus que eu preciso dele. Ai de mim. Ai de mim. Se não fosse o Senhor. Ai de mim. Aí o pai diz assim para ele, 31, preste atenção aqui. E ele lhe disse, olha o amor do pai. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Pastor, o que isso quer dizer? Que ele estava perdido e não sabia. Filho, você sempre está comigo, só não percebeu. Todas as minhas coisas são tuas, você que nunca percebeu. Mas era justo, filho, eu me alegrar e me regozijar. Aí eu fico imaginando, irmão, a cena. Aí agora é o pai com o dedão. Era justo nos alegrar e nos regozijar, porque este teu irmão, está conjugando todo o verbo no passado, né? Estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tenho 7 minutos para concluir, veja. Eu concluo destacando pelo menos 4 grandes feitos extraordinários nesta história. Primeiro, coloca novamente os seus olhos no versículo 20 aí, por bondade. O que é que diz o versículo 20? O versículo 20 diz que o pai viu. Pastor, qual é o feito extraordinário aqui? Muito simples. Na cultura judaica, era costume apedrejar o filho que procedia da maneira que aquele rapaz caçula procedeu. O filho que pedia uma herança de um pai em vida, ele era acusado de já ter matado seu pai, porque ele pegou a sua herança. Qual era a consequência para isso? O filho ia embora para outra cidade, para outro lugar. E o pai, ou seu administrador direto, avisava os seus empregados: este filho mais novo ou mais velho, seja qual fosse, ele me matou.
Ele pegou a minha herança, e a lei dizia que podia apedrejá-lo. O pai então, o senhor da fazenda, então colocava empregados em volta da fazenda e dizia: se vocês virem ele aqui, mate-o, apedreje. Por isso que Lucas faz questão de dizer no versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o menino ainda estava longe, o pai viu. E sabe por quê, irmãos? O pai está vendo. Porque se o pai não vê ele de longe, alguma coisa ia acontecer com ele. É o segundo feito que eu destaco aqui, extraordinário. O versículo 20 diz que o pai viu e o pai correu. Segundo feito extraordinário. Você nunca vai ver um judeu ortodoxo correndo, irmão. Judeu não corre. Porque para um judeu só corre quem é desorganizado, desorientado. Não, um judeu ortodoxo não corre. Agora Lucas está enfatizando que o pai, ele viu de longe. E aí o pai correu. Porque o pai estava dizendo assim: se eu não correr, eles vão matar esse menino. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Se Jesus não tivesse visto você, se Jesus não tivesse me visto, se Jesus não tivesse corrido na frente de Satanás, tem certeza que você estaria sentado nesse banco esta noite, glorificando e adorando a Deus? Terceiro feito extraordinário, o pai abraçou. Versículo 20. O abraço na cultura judaica é transferência de culpa. Quando o pai abraça aquele menino, o pai está dizendo assim: filho, fique em paz. Você não me deve absolutamente nada. Sabe o que Jesus te disse nesta noite? Te diz nesta noite: não se esqueça, a cédula que era contrária a mim e você, ela foi rasgada. O preço já foi pago. Você não deve nada. Está pago, está pago, está pago. A dívida está paga. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, o que é que aquele pai faz? E eu encerro aqui. A Bíblia diz que aquele pai beijou aquele menino. Primeiro, o pai viu. Jesus te viu. Segundo, o pai correu. Jesus correu na frente. Terceiro, o pai abraçou, transferência de culpa: filho, você não me deve mais. Por último, o pai o beijou. O beijo na cultura judaica fala-se de relacionamento. Sabe o que Jesus nesta noite te diz? Eu quero ter mais contato com você. Eu preciso que eu e você entendamos nesta noite. Eu preciso entender, irmão, nesta noite. Você precisa. Que o Senhor Jesus, Ele quer ter um relacionamento próximo conosco. Simples assim. A igreja recebe essa palavra nesta noite. Jesus te viu. Não se esqueça, quem somos nós? A parábola não tem fim. Quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história? Você é a ovelha perdida ou é a dracma perdida? Que Jesus nos ajude. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Sobre os pés, vamos orar ao Senhor.